muita gente não sabe o que significa o termo prequel. O prequel é um filme que vem antes de outro filme. Por exemplo, você sabia que Indiana Jones e o Templo da Perdição é o segundo filme, mas na verdade ele se passa antes do primeiro? Exatamente. O primeiro filme foi em 36 na história, né? O segundo foi em 35. Esse filme foi um dos primeiros prequels, deu origem ao termo prequel. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Eu sou o Fábio Menozzi. Eu sou o Nacho Martin. E aí você está assistindo Giro Geek. Prequel é um termo que você escuta e você fica meio confuso. Nada mais é do que o início de uma franquia. A prequel é a história antes desse filme, né? Por exemplo, que a gente acabou de falar de Indiana Jones, né? Sim. O primeiro filme foi feito, não tinha ponta solta. Então eles fizeram um filme que era sequência, só que na história era antes, né? Sim. Assim como Hannibal. Hannibal. Tá. O primeiro Hannibal que foi pros cinemas, né? Porque todos são baseados em livros, né? Sim. É O Silêncio dos Inocentes. Onde tinha a Clarice, né? Que ela pede ajuda pra esse psicopata maluco preso, que é o Hannibal Lecter. E aí ele ajuda nessa missão, né? Pra caçar outro criminoso. O prequel disso, ele teve 2 prequels. Sim. Isso que é legal. Ele teve o Dragão Vermelho, que conta antes. Sim, com o Edward Norton. Sim, que aí no final do filme ele é preso. Exatamente. E aí o começo do Silêncio dos Inocentes é ele preso. Sim. E tem a origem do mal, que Sim. conta quando ele era uma criança. Que explica por que o Hannibal Lecter se tornou aquele monstro. Sim. Na verdade, o filme até justifica os meios. Exatamente. É bem legal. Na ordem, assim, o segundo filme que foi feito do Hannibal, que é o Hannibal 2, é o único que continuou a história do Silêncio dos Inocentes. Sim. Porque o Dragão Vermelho, que foi feito depois, e esse daí que é a origem, digamos, é tudo pra trás. Sim. Então, tipo, toda a história dele foi meio que do final pro começo, assim, né? Sim, Engraçado. E aí a série eles fizeram a cronologia certa. Certo. Isso que é legal. Muito boa essa série também dele, do Hannibal. Sim, com E não, certeza. Fica a e- indicação pra você assistir. Né? A série chega a um ponto que ela refaz tudo que tinha sido feito nos filmes. Sim. E, cara, a série consegue ficar melhor, hein? É uma das melhores séries que eu já assisti. Mano Tá no do top céu. 10. O Dragão Vermelho é o meu predileto Sim. dos filmes do Hannibal. E eu falava, nossa, na série não vai ter nada a ver. Cara, quando eu assisti a série, eu falei, mano do céu. Essa parte que conta do Dragão Vermelho, na série ficou melhor que no filme. Ficou melhor, cara. É Ficou mais muito boa. explicado. É mais explicado, porque na série você consegue trabalhar mais os personagens, né? Se aprofundar na história. E é legal que na última temporada da série, eles se trataram o Hannibal 2 e o Dragão Vermelho. Escolho violência. E aí a gente pode ir um pouquinho pro mundo da fantasia, né? Opa. Animais Fantásticos e Onde Habitam Certo. é uma prequel de Harry Potter. Com Da certeza. franquia do Harry Potter. É o que é o caçador, ele tem a bolsa e ele captura os animais, né? E aí o filme todo conta a história dele. E aparece até o Harry Potter no filme, Olha no só. final. Que Dizem legal. que é o Harry Potter, eu Certo. não sei. Tá? Eu não sou um fã da série Harry Potter, eu É. gosto, mas eu não fui tão a fundo. O filme é bem legal. Dizem que depois que terminar essa trilogia, ou sei lá, essa franquia que tá vindo desses Animais Fantásticos, depois vão retomar a história do Harry Potter com eles mais velhos, com filhos, e seria tipo a continuação, né? Que é o livro A Criança Amaldiçoada, né? É. Que é o filho do Harry Potter, É, né? é. Os filhos dele, né? Eu acho que o Harry Potter se tornou Star Wars de hoje em dia, né? Pô, boa. Porque os caras vão, voltam, vêm, Link voltam, sensacional que você fez. Porque Star Wars teve 2 prequels, Exatamente. tá? A primeira é a Ameaça Fantasma, Sim, o episódio 1, o episódio 1. né? Porque, pra quem não entende, eu sei que é complicado Legal, isso aí. vamos explicar, Né? vamos explicar. Star Wars, em 70 e pouco, o primeiro filme começa, episódio 4. Caramba, cadê o começo dessa tranqueira? Perdi o resto, né? Você tá no cinema e fala, meu, deixa eu ver, né? Então foi isso. O George Lucas, ele sabia que o que ele precisava fazer no episódio 1, 2 e 3 era tão high-tech, precisava de uma tecnologia tão alta que ele não tinha como fazer, que ele começou pelo episódio 4. Sim. E aí foi, episódio 4, 5 e 6, né? Que na minha opinião, o 5 é o melhor de todos, que é o Império Contra-Ataca. Eu gosto do 4, 5 e 6, são os melhores pra mim. Sim, os outros, eles contam a história do Darth Vader. Exatamente. É importante, que é um personagem fundamental. E da Padmé, que é a mãe do Luke Skywalker e da Leia. Né? Da Leia. Mostra como eles foram divididos. Ou seja, muita gente critica. Muita gente odeia o episódio 1, 2 e 3. Mas muito por causa do Jar Jar Binks. Jar Jar Binks. O alívio cômico dos robozinhos, que foi tipo foi sempre amado e querido pelos fãs, foi depositado num alienígena esquisito e engraçadão que ninguém gostou, né? E Tanto aí que eles... no episódio 2 e 3 ele nem aparece direito. Não, nem apareceu. A crítica foi tão grande que
No novo, o BB-8. Exatamente, no episódio 7 já, indo pra frente. Por isso que eu até falei do Harry Potter, né? Que vem, vai, volta, vai. Então o que acontece? Episódio 4, 5 e 6 foi a primeira trilogia, né? Sim. E depois foi feito nos anos 90 e 2000. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E agora, ano passado, fizeram outro prequel, que nada mais é do que o Rogue One, que conta como a Aliança descobre os planos da Estrela da Morte. Exatamente. O episódio 4, que é Uma Nova Esperança, ele retrata os rebeldes indo destruir a Estrela da Morte com os planos que eles tinham conseguido. Sim. Que planos? De onde? Né? Contaram em Rogue One, que é espetacular. Então, pra mim é o melhor filme da franquia. Muito bom. Pra quem tem dúvida, pra quem não entende, é difícil mesmo. É entre o episódio 3 e o 4. Tá o Rogue One, tá no meio. Então vamos lá, retomando. Se você quiser assistir na sequência, é Ameaça Fantasma, O Ataque dos Clones, A Vingança do Sith. Rogue One, Nova Esperança, Império Contra-Ataca, Retorno de Jedi. Retorno de Jedi. E agora o 7. E agora vai vir, no final do ano vai vir o 8, né? Pois é. E aí, cara, e aí depois, beleza, daqui a 2 anos vai ter o 9. Já fizeram o Rogue One. Estão fazendo um filme solo do Han Solo agora. Vai ser mais um filme prequel. Solo do Han Solo. Vai ser mais um prequel. Mais um prequel. Porque ele vai contar a história do Han, provavelmente como ele conhece o Chewie. Exatamente. Que seria incrível, né? Seria incrível, né? O Han Solo, ele liberta a raça do Chewbacca do planeta. Sim. E aí o Chewbacca fica grato a ele. E aí vai embora do planeta com ele e se torna como se fossem os melhores amigos. É tipo eu e o Nacho. Só que eu sou o Han Solo e sou o Chewbacca. Não é bem aí, não. Se a gente olhar pelo rosto, não dá. Mas tudo bem, tá valendo. Eu quero ser o Chewbacca, eu também quero ser o Chewbacca. É demais aquele carinha, né? Aquele ursinho. É demais, cara. Chewie! Grandão, assim. É um Will aqui gigante. Na verdade, eu sou um Wilk e você é o Chewbacca, então. Pode ser, fechado. Então fechou. Tá bom. A gente falando de Star Wars, tudo, a gente não pode deixar de falar de Star Trek. Star Trek, verdade. Porque o filme feito em 2009, ele conta a origem do Comandante Kirk. Como que o pai dele tem toda a história dele assumir a nave. Sim. E aí tem o lance do Spock do futuro voltar pra tentar arrumar o presente. Isso eu achei no zoado. Eu não gostei disso. E o Barry Allen de novo, né? Barry Allen, né? Tipo, Flash de novo. É verdade, mostrou como que seria Star Trek antes pra depois pro futuro, essas coisas. Sim, né? é legal, é um novo começo, né? Sim, exatamente. Espaço. Alien, Total. Oitavo Passageiro. Eu fui assistir esse filme chamado Prometheus. Eles prometeram e não cumpriram, né? Não, mas o primeiro é legal, cara. É legal, mas eu só soube que era uma prequel no final do filme. Eu também. Eu falei... o Alien! A cabeça explode. Eu falei, não é possível. E aquele gigante, né? Humanoide gigante Pode lá. crer, cara. Eu não acredito que foi isso, velho. Não acredito. Não, eu fiquei sabendo no final do filme mesmo. E aí vem o Covenant. Não sei, no Prometheus eu achei muito legal a origem da vida. O cara chega numa cachoeira e joga um negócio, e aí cria o humano. Achei legal essa história. Não, achei legal. O filme, tipo, ele tem uma história por si sozinho, assim, que é muito legal, cara. Sim, tá. Eu assisti, um pouquinho antes de assistir de Covenant, eu assisti Vida. E Vida é legal pra caramba. O monstro não deve nada pro Alien. Se duvidar, ele é pior que o Alien. Nossa, é muito bom. Então, o que acontece, tá? Quando o Vida foi lançado, veio sem muito alarde. E aí começou um buchichinho na internet, umas posts e tal. Pode ser um prequel do filme Venom. Acredita? Da Marvel. Porque, se você for ver o bicho, ele é meio simbiótico, assim, né? Tipo, ele se mistura. Não, e a origem dele, né? Porque eles fazem uma coleta de um mineral em Marte. Sim. E esse mineral chega com uma única célula e eles começam a fazer aquela célula tomar vida. Sim. Ela cria vida, até o próprio nome do filme. E aí a merda acontece, né? Porque estão falando que o Venom, ele vai ser um filme de terror até. Sim. Né? Não vai ser tipo de herói, vai ser mais coisa de terror. Também dizem que nem vai aparecer super-herói no filme, então, né? Seria mais a origem mesmo do Venom. O final do filme é incrível, é surpreendente. É mais ou menos o que aconteceu no Prometheus. Caramba! Como assim, cara? Sabia que o Debi Lloyd 2 é antes? É uma prequel. Mano, fizeram uma prequel de uma comédia retardada. Os dois atores não quiseram continuar a franquia de Debi Lloyd. Por mais ter sido engraçado e ter sido destaque pra eles estavam em outra e não quiseram. Então os produtores falaram assim, vamos aproveitar que o negócio pode dar um dinheiro. Então fizeram uma sequência com o Debi Lloyd mais novos. Então é uma prequel, né? O Debi Lloyd 2. E agora recentemente fizeram 3, que aí voltaram os dois 10 anos depois do primeiro filme.
Que legal. Muito bom. É muito bom. E aí também, falando em animação, Universidade Monstro. É verdade. O Mike e o Sully na faculdade, Sim. como eles se conheceram. Legal. Antes do Monstro S.A., né? É, legal pra caramba também. É uma pegada diferente. É verdade. É uma pegada bacana. Muito bom. Ah, cara, lembrando também disso aí, e a gente tava falando de terror, também tem o jogo Resident Evil 0. Sim, que é antes. Que é antes. Mostra a história da Rookie, né? Que é a Rebecca. Do trem, né? Exatamente, do trem. Então, tipo assim, nesse jogo você tem que. Acontece um monte de coisas antes do Resident Evil 1. Antes da equipe chegar em Falcon Forest. Então, tipo, eles resolvem um monte de coisas no trem, depois vai pra um laboratório e ela acaba chegando na mansão. Encontra com o Chris. Sim. Bem legal. Bem legal mesmo. Né? É um outro exemplo de prequel bacana. E aí a gente falando de terror, você sabia que o Exorcista, o início, foi feito 31 anos depois do original? Caramba, hein? E foi uma bosta. Demoraram 31 anos pra fazer o filme. 31 anos! Eu tinha 9 anos e eu assisti o primeiro Exorcista. Aquela menininha virando de ponta cabeça e descendo a escada. Puta. Mas aí que tá, cara. São os efeitos especiais, meu. Nesse da origem, teve muito efeito especial, assim, dela andando na parede. É muito bem feito, cara. Tem que ser tosco. Não, e no primeiro era só a cabeça que rodava pra trás e aquela inclinada que ela dava. Aquela vomitada, assim. É bem por aí. Indo um pouco pro lado dos super-heróis, a gente tem o Batman Begins. O Batman Begins foi o primeiro filme que contou, embora existia um monte de Batman, um monte de personagens, Val Kilmer, George Clooney, pelo Tim Burton, né? Tim Burton, tudo. O Batman Begins, com Nolan, voltou e contou a história do Bruce Wayne. Com o Christian Bale. É animal. É muito bom esse aí, o primeiro. Nossa, pode considerado um prequel? Sim. Pode. No final do Begins mostra até uma carta do Coringa. Sim. Né? Que é o vilão do primeiro filme. Sim. Digamos, do Tim Burton em 90, né? 89. Então até aí podia ser considerado um prequel total se parasse ali, né? Sim. Só que eles fizeram o segundo. Você tava falando até da Mulher Maravilha, que pode ser um prequel também. Pode ser considerado um prequel, porque conta a história da Mulher Maravilha quando ela veio pro nosso mundo. Ela saiu de Terimícia lá. Sim. E veio mostra o começo do filme, mostra ela, tipo, ela lembrando de uma foto e ela meio que responde. Que o Bruce Wayne que leva pra ela. E ele fala, a minha história foi assim. E ela conta, então. Isso, e aí a gente volta pra falar de prequel. Wolverine! O primeiro filme solo do Wolverine foi um lixo, cara. Você sabe que eles tinham a ideia de fazer o Origins contando Wolverine, Sim, Magneto, Xavier. Ciclope, Xavier. Cancelaram tudo por causa do Wolverine. No primeiro filme já. O filme, o que eles fizeram com o Deadpool, nossa, foi... Até o próprio Deadpool tira barato do filme dele mesmo, né, mano? O Ryan Reynolds foi genial. Cara. Foi genial. A todo momento ele com a cara Né? do Hugh Jackman. Sensacional. Muito bom. Mas um lance também que prejudicou o filme foi que na época, o filme com 80% dele filmado e com efeitos especiais só de referência, foi vazado pela Fox. Sim. Então muita gente baixou, assistiu e falou, não vamos no cinema ver esse filme. E foi um fracasso. Né? Com certeza. Eles podiam ter parado ali, né? Fazer o Wolverine 2 foi um lixo também, né? Não, nem deveriam ter continuado. Mas... O Logan é bom, cara. Mas eu ia falar de outro prequel. X-Men Primeira Classe. É verdade. Eles voltaram atrás e desfizeram toda a merda que eles tinham feito no X-Men mundo. 3, né? Sim, eles desfizeram tudo. Tanto que o Primeira Classe, o Apocalipse, e agora vai vir o próximo, que é o da Fênix. Exatamente, da Fênix. Dias de um Futuro Dias de um Futuro Esquecido. Eles retomaram a franquia com o prequel. Sim, olha, eu vou te falar uma coisa, cara. O único filme que eu realmente gostei dos X-Men foi do Apocalipse. O resto de tudo uma bosta. O Dias de um Futuro Esquecido é bom. É legal, mano, mas esse negócio de viagem no tempo, cara, é delicado. É delicado, é ruim de mexer. E aí a gente pensando nisso também, o Hobbit. O Hobbit. Tolkien. Pô, cara. Senhor dos Anéis, assim, primeiro saiu o livro O Hobbit. Depois saiu o Senhor dos Anéis. Quando foi o Peter Jackson foi filmar, ele falou, vou filmar Senhor dos Anéis. Porque assim, na verdade, assim, quando ele escreveu o Hobbit, o Tolkien, ele se baseou nas guerras, né, as guerras mundiais e tal. É uma história que ele contava pros netos e tal. Aí a galera gostou na editora, falou assim, muito bom, faz uma sequência. Beleza. E ele ficou escrevendo. E a galera esqueceu dele, passaram 10 anos e ele chegou com uma bíblia, assim, um livro gigante. Quem é você? Eu sou o Tolkien, lembra de mim? Mas o que é isso? É a continuação que vocês me pediram. Que continuação, cara? Aquele livro lá do Hobbit,
10 anos depois. E aí, tipo, ele chegou com uma trilogia num filme gigante. Então, O Senhor dos Anéis virou, tipo, muito famoso. Foi muito... O livro é espetacular, né? Foi muito mais famoso. O filme foi muito bem adaptado. Sim, o filme é animal. Então, tipo, O Senhor dos Anéis acabou ficando muito mais famoso que o próprio Hobbit. E, bom, é legal. É bom. Tá? Só que o que acontece? Eu acho que eles podiam ter feito um filme só, ou 2. Fazer uma trilogia fez com que o filme seja tipo um negócio só de corrida. Eles correm eternamente atrás de uma coisa e voltam, e fogem, e vão pra um rio, e vão pra uma colina. Embora tenha algumas diferenças do livro, vale a pena, vale a pena. É legalzinho. Eu prefiro o livro. A gente não pode deixar de falar de Máfia, né? Máfia. Poderoso Chefão 2. É verdade. O Poderoso Chefão 2 conta a história do Victor Corleone. Exatamente. Através de flashbacks, né, com o Robert De Niro como ator principal. Né? É incrível. Pra muitos é o melhor Poderoso Chefão, tá? Sim. Eu acho que... não é bem uma prequel, mas como tem muito flashback da história dele, acaba sendo um pouquinho assim. A gente pode considerar um prequel, porque a gente não sabia a história dele, né? Exato. Como ele surgiu, como aconteceu. Exatamente. Muito bom. Então valeu a pena. E parece que vai ter o 4 agora, vai ter a continuação final, assim. São 4 livros, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente falou sobre prequels, Prequels. que é o termo para quando a gente conta uma história anterior ao filme principal, ou ao jogo, ou qualquer coisa do tipo. Seja, né? E é isso aí, por aqui. Né? Se você acha que faltou algum filme aí que você queria ver e tal, deixa um comentário aqui onde seja. Sim, se inscreve no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Siga a gente no Facebook. Todos os lugares que a gente pode se encontrar. Instagram. Né? Nós somos onipresentes. Nós estamos em todas as mídias sociais. É só você procurar, tá bom? É isso aí, então. Valeu, galera. Obrigado. Fica até a próxima. Valeu e adiós. E aí?